Fala galera que segue o canal John Miller, aqui quem fala é o Jositon Correia. E hoje trouxemos um conteúdo bem bacana pra vocês. Afinal, quem nunca ouviu as famosas falas do tipo manga com leite faz mal, ou então lagartixa transmite doenças? São diversas crenças populares que não têm um pingo de base científica. Então, fica no vídeo, pois selecionamos 5 crenças populares que não são verdadeiras. Então se liga, DM, solta a vinheta heavy metal do canal John Miller. A primeira crença que selecionamos é a famosa e infame frase "formiga faz bem pra vista". Para início de conversa, não faz bem pra vista. Mas vamos primeiro conhecer o que são as formigas. As formigas são insetos e, assim como todo tipo de inseto, possui o corpo dividido em 3 partes, sendo elas cabeça, tórax e abdômen, além de possuir 6 patas que ficam ligadas ao tórax. Especificamente, as formigas pertencem à ordem Hymenoptera, grupo que inclui também as abelhas, marimbondos e as temidas vespas, que nada mais são que marimbondos bombados. Dentro da família dos himenópteros, as formigas se destacam por possuir a maior diversidade e por possuírem hábitos ecológicos bem variados. Além disso, algumas espécies podem possuir asas em alguns períodos da vida. Podem ter picadas extremamente dolorosas, que é o caso da formiga bala da Costa Rica, e também têm tamanhos bem variados. As formigas são animais extremamente sociais e organizados, onde cada indivíduo de um formigueiro possui uma função específica. A rainha, por exemplo, são as fêmeas que no seu estágio larval receberam maior quantidade de geleia real, possibilitando um desenvolvimento maior, tornando-a fértil e responsável pela poça de ovos que vai gerar novas formigas que podem ser operárias, machos e outras futuras rainhas. Na questão da alimentação, elas são super diversificadas, se alimentando de fungos produzidos dentro do formigueiro, outros insetos, néctar, restos de alimentos e até mesmo fezes. E é aqui que mora um dos problemas. Por possuírem esse hábito alimentar diversificado, algumas espécies que se alimentam de detritos como fezes ou alimentos em decomposição podem ser vetoras de doenças graves como a tuberculose, gripe, lepra e algumas doenças que podem até mesmo afetar o sistema digestório. Então fica claro que a frase "formiga faz bem pra vista" não é bem verdadeira, pois apesar de serem ricas em proteínas, algumas espécies podem ser transmissoras de doenças perigosas. Então, cuidado com a formiga no seu café com leite. A segunda crença é aquela de que carne de porco faz mal para cicatrização. Pois bem, galera, essa afirmação tem alguns tons de verdade, mas ainda assim é repassada de maneira injusta para a população leiga. A questão é que a carne de porco pode ser benéfica em situações de cicatrização, por possuir proteínas essenciais que ativam os fatores de cicatrização no nosso corpo. As proteínas do tipo B são essenciais nesses processos, aumentam a velocidade com que o corpo se recupera de alguma inflamação. O problema é que alguns cortes de carne de porco possuem gorduras saturadas, que podem aumentar o processo inflamatório, ocasionando maior tempo para uma cicatrização adequada do paciente ou até mesmo ocasionando o processo de supercicatrização. Mas afinal, você sabe o porquê existe a crença de que a carne de porco faz mal? Tudo pode estar relacionado aos séculos passados, em que a higiene era bem menos praticada, onde os alimentos não eram preparados adequadamente por falta de recursos e conhecimento por parte da população. Os suínos, por sua vez, eram criados de maneira pouco adequada, o que favorecia a ocorrência de infecções no animal, que poderiam ser transmitidas para o ser humano através do consumo da carne. Para se ter ideia, uma das doenças mais fatais e comuns envolvendo a criação de porcos era a cisticercose, causada pelo parasita Taenia solium, mais conhecido como tênia, que causa a teníase. Antigamente, quando se consumia água ou alimento contaminado com fezes de porco que possuíam larvas de tênia, os ovos eclodiam no corpo do ser humano, gerando larvas cisticercos que migravam para os músculos e para os cérebros, causando a grave doença chamada de cisticercose. Felizmente, com a criação adequada de porcos, a doença raramente ocorre. Então, podem ficar tranquilos, pois a carne suína é benéfica demais para o nosso corpo.
Mas não se esqueça de preparar ela da maneira correta, hein? Nosso terceiro tópico da lista é aquele em que diz que os ruivos serão extintos. Essa afirmação é bem famosa por causa de artigos lançados até 2006, que diziam que os genes responsáveis pela cor ruiva na população sumiria do planeta. A revista National Geographic chegou a publicar em suas edições alguns desses artigos comentados, porém há um erro de interpretação. Os ruivos não serão extintos. A realidade é que atualmente a característica ruiva é bem rara na população e praticamente exclusivo das populações humanas que vivem na Europa. O gene responsável pelo ruivismo é chamado de MC1R e possui 5 variações. Além disso, é um gene do tipo recessivo, que normalmente só consegue expressar sua característica caso seja pareado com um gene igualmente recessivo. Lembra daquelas aulas de genética no ensino médio das explicações das probabilidades genéticas de Gregor Mendel? É exatamente isso. Genes recessivos quase sempre necessitam estar em homozigose, ou seja, pareado com um gene semelhante para que seja expressado. Essa característica está presente em menos de 3% da população, e a ocorrência da característica ficou mais rara com a globalização. Afinal, o fluxo gênico da população mudou e os genes recessivos tendem a ser suprimidos por genes dominantes. É justamente o caso do gene responsável pela cor ruiva, que vem sendo suprimido por genes dominantes no perfil genético das pessoas. Nosso quarto tópico é sobre a inexistência de seres vivos no Mar Morto, que obviamente é falsa. O Mar Morto é o maior lago de água salgada do mundo e também o corpo d'água com maior proporção de sal em relação ao seu tamanho. A salinidade é cerca de 10 vezes maior do que qualquer outro corpo d'água salgado pelo mundo. São cerca de 35 gramas de sal para cada 100 ml de água neste lago. O Mar Morto se localiza no Oriente Médio, banhando países como Israel, Cisjordânia e Jordânia. É originado através do rio Jordão, que deságua na bacia endorreica do Mar Morto, ou seja, uma bacia sem saída superficial da água. O rio Jordão carrega alta quantidade de minerais, que são carregados para o Mar Morto. A alta salinidade é acentuada pela enorme taxa de evaporação que ocorre neste lago. Porém, os sais não evaporam e se acumulam na bacia do Mar Morto, tornando a salinidade alta demais. Outro fator que tornou este lago extremamente salgado é que há cerca de 20 mil anos a ligação superficial com o Mar Mediterrâneo secou e todo o sal ficou aprisionado na bacia do Mar Morto. A região onde está o Mar Morto também favorece a salinidade. Uma região árida de clima subtropical com poucas chuvas que basicamente impedem o sal de ser diluído em maior proporção. No início do século XX, a superfície do Mar Morto ocupava cerca de 1.000 km². Porém, com a intensa exploração dos sais presentes na água, a superfície do lago diminuiu para cerca de 650 km. Existe também a crença de que não existe vida no Mar Morto, afinal, este é o tema do nosso tópico, por causa da salinidade, mas isso não está correto. Para início de conversa, peixes que vêm acompanhados pelo fluxo do Rio Jordão tendem a morrer rapidamente nas águas do Mar Morto. Porém, outro tipo de vida habita as águas do lago. Algumas algas, bactérias e as pouco conhecidas pelo público, arqueobactérias, que são seres procariontes, morfologicamente semelhantes às bactérias, porém bioquimicamente diferentes, habitam as águas do Mar Morto. As arqueobactérias possuem alta resistência a ambientes supersalinos, ou também ácidos, e por esse motivo conseguem sobreviver bem nas águas do Mar Morto. Então, não se esqueçam de corrigir qualquer pessoa que usar essa afirmação. O nosso quinto e último tópico debate aquela famosa frase: se o homem veio do macaco, por que os macacos ainda existem? Essa pergunta afirmativa é uma das maiores ignorâncias do mundo, afinal, é geralmente repassada por pessoas mal intencionadas e negacionistas, ficando claro, fazendo uma ressalva para as pessoas que foram doutrinadas dessa maneira e por inocência fazem essa afirmação. Mas vamos lá. Primeiro, os seres vivos são um tipo de macaco que, assim como outros macacos, descende de um ancestral comum que se diversificou, se espalhou para outras regiões e assumiu aos poucos novos hábitos ecológicos.
desenvolvendo características evolutivas específicas para cada espécie. Vamos fazer então um resumo geral sobre a evolução humana. Primeiramente, mamíferos primitivos, conhecidos como primatas basais, muito parecidos com os primatas de verdade, se diversificaram há cerca de 85 milhões de anos, sim, o período Cretáceo, quando mamíferos arborícolas e insetívoros iniciaram uma diversificação que gerou novas linhagens de mamíferos com características de primatas. O fóssil mais antigo de um primata de fato é o do Plesiadapis, datado de cerca de 60 milhões de anos, mas estudos moleculares indicam que a espécie surgiu há mais de 80 milhões, derivando de ancestrais primatas basais. Os primeiros primatas se diversificaram bastante, formando o que hoje conhecemos como lêmures, macacos, lourices, humanos e por aí vai. A diversificação dos primatas continuou firme até que há cerca de 9 milhões de anos atrás surge um grupo de primatas que nós conhecemos como hominídeos, que provavelmente foi representado inicialmente pelos primatas Neanzapithecus e o Nacalipithecus, passando também pelo Ouranopithecus. Esses três grupos de primatas se diversificaram e se adaptaram a novas condições ambientais, gerando um fenômeno chamado de especiação, que é o ponto inicial no surgimento de uma nova espécie. Quando a especiação ocorreu, novas populações de primatas surgiram, dando início ao grupo dos hominídeos. A família dos hominídeos se diversificou ao longo dos últimos 5 milhões de anos, gerando gêneros como Pan, dos chimpanzés, o gênero Gorila, dos gorilas, acredite se quiser, e também o gênero Homo, que inclui a nossa subespécie Homo sapiens sapiens. A nossa espécie é considerada uma das mais modernas entre os primatas. E quando eu falo mais moderna, galera, não quer dizer que ela é tecnológica ou algo assim. Simplesmente surgiu mais recentemente que o resto. Nosso gênero, inclusive, surgiu no mesmo período em que o gênero Pan dos chimpanzés surgiu. Até 2020, o ancestral comum que gerou os gêneros Homo e Pan eram de um primata hominídeo chamado de Sahelanthropus. E não é aquele Sahelanthropus do Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, mas baseado. Porém, pesquisas divulgadas em 2020 indicaram que o Sahelanthropus era um quadrúpede e não bípede, o que torna a diversificação deste primata nos gêneros Homo e Pan um pouco indecisa. Ainda assim, ele permanece como o primata mais provável de ter originado os gêneros humanos e o dos chimpanzés. Tem também a história do Australopithecus, que provavelmente surgiu após o Sahelanthropus e foi se diversificando aos poucos até chegar no gênero Homo. A nossa espécie, por sua vez, surgiu há cerca de 160 mil anos na África, através de outra espécie de ser humano, classificado como Homo sapiens idalto, uma pequena população humana que tinha poucas diferenças em relação à nossa subespécie, Homo sapiens sapiens. Os humanos de Erto, como são conhecidos os Homo sapiens idalto, acabaram extintos em pouco tempo, sobrando apenas uma subespécie, Homo sapiens sapiens, justamente a nossa. Não se sabe exatamente os motivos, mas possivelmente os cruzamentos entre as duas subespécies favoreceu a nossa linhagem em detrimento da deles, ou então a linhagem deles não era tão adaptada às condições ambientais da época. E agora, galera, eu gostaria de somente fazer uma ressalva sobre o Sahelanthropus. O Sahelanthropus provavelmente se diversificou e também gerou a linhagem dos Australopithecus, que por sua vez se diversificaram para gerar a linhagem do gênero Homo, que inclui as espécies Homo habilis, Homo neandertal e a nossa, claro, Homo sapiens. Então, galera, depois de todas essas informações sobre evolução, será que dá para falar que viemos do macaco? Na verdade, a resposta é bem básica. Nós viemos de um ancestral primata comum aos macacos e hominídeos, e não do chimpanzé. As crenças populares são muito comuns e nem sempre a gente consegue argumentar contra. Porém, neste vídeo eu trouxe para vocês algumas daquelas das quais nós podemos e devemos evitar como crença popular. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Vai lá, dá essa moral pra gente. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. Sendo assim,
Muito obrigado por assistir ao canal de Omila. Fica na paz, galera. Até a próxima.